Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Abre os seus braços assim, peça isso. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, as minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar, peça isso com força, diga: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Só a ti, Jesus, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Derrama o seu coração diante do coração de Deus, diante do teu altar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estão com frio ainda? Rapaz, não pediu para você dar uma fogueira aqui então, né? Uma fogueirinha de São João. Você que sintonizou a Rede Século 21 agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Estamos caminhando em fé. A proposta para esse dia é darmos 4 passos para alcançarmos o milagre. Em cada passo tem uma atitude. Quando a gente dá um passo, esse passo gera uma atitude em nós. A primeira atitude do primeiro passo que nós demos é crer. Conhecer o mundo espiritual e crer que ele existe. Crer no plano salvífico de Deus. Ficou bem claro para nós isso, né? Primeiro passo que nós demos, conhecer o mundo espiritual. Partindo ali de Efésios 6:12, onde São Paulo vai falar dessa luta espiritual que existe no mundo espiritual, e que nós temos que entender que a nossa luta não é contra homens de carne, é contra as potestades. Eu e o Carimbão, nós estamos lá dentro da Câmara dos Deputados. Ele é o presidente da Frente Parlamentar Católica, eu sou o vice-presidente da Frente Parlamentar Católica. E como nós temos travado uma luta ali, nós sabemos que nós não lutamos contra outros deputados que são contrários aos nossos valores da fé. Nós não lutamos contra outros deputados, né, Carimbão, que são contra a família. Não, na verdade nós lutamos contra potestades. Seres espirituais que pairam nos ares e que, claro, vão usando de homens, vão usando de canetas, vão usando de corações, para vir totalmente contrário àquilo que nós acreditamos, contrário à nossa família e esse valor básico da sociedade que é a família. Mas nós temos plena consciência, seja nós lá na Câmara dos Deputados, seja você no seu trabalho, na sua luta ali, na sua paróquia, na sua comunidade, você não está lutando contra o seu coordenador de grupo, você não está lutando contra o seu irmão da pastoral, você não está lutando contra o padre, você não está lutando contra o bispo, não. A nossa luta é contra os seres espirituais, infernais, potestades. Nós confundimos as coisas. A gente vive um problema com alguém e acha que ele é o nosso inimigo. Como eu disse, tem mulher que acha que o inimigo dela é o esposo. Tem esposo que acha que o maior inimigo que ele tem é a sua esposa, porque eles estão vivendo um conflito familiar. Nada disso. São seres espirituais. Mas eu já disse para você também que no mundo espiritual, claro, principalmente tem as coisas boas, né? Então nós entendemos que existem essas duas situações no mundo espiritual. Primeiro, que ele existe. E segundo, que ali tudo de bom que nós precisamos já existe. Mais concreto do que esse ambão que eu posso tocar, o milagre que eu preciso, ele já existe. Ele precisa ser plasmado aqui no mundo material. Aí é o passo que a gente vai dar agora. O primeiro passo gerou a atitude de crer. Primeiro passo, conhecer o mundo espiritual. Primeira atitude,
crer. Agora nós vamos dar esse segundo passo, e é um outro capítulo do livro Vencendo Meus Medos, que você pode adquirir aqui na TV Século 20, aqui na Rede Século 21, aqui no call center da Rede Século 21, peço para o pessoal aí do GC colocar depois, eu esqueci de avisar, me desculpa, mas é só você ligar aqui, esse número que você já conhece, entrar no site, e você pode adquirir aqui pelo call center da Rede Século 21, está aí já, ó, 019, 0 operadora 19 3871 9600, www.dica21.com.br. Você adquire de forma virtual também os materiais que ajudam essa obra de evangelização. O livro Vencendo Meus Medos, nesse livro está esse segundo passo que nós vamos dar agora, que é construir a ponte da fé. Ou seja, se eu entendi que existe aqui uma... Como é que chama no Rio mesmo, que tem os dois lados? A margem, né? Tem uma área aqui, tem um continente aqui, vamos dizer assim, né? Eu descobri que tem um outro continente do outro lado ali, e tem um abismo no meio. Eu tenho que fazer o que para chegar do outro lado? Fala para mim, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer para chegar do outro lado? Pular. Mas se isso é muito largo, como é que faz? Aí tem que ter uma ponte, né? O segundo passo é construir a ponte da fé. Se o primeiro passo é conhecer o mundo espiritual, crer que ele existe e saber que tudo de bom que a gente precisa está ali, e também tudo de ruim que a gente não quer também está ali, eu tenho que aprender a construir uma ponte, a ponte da fé. Primeiro eu vou falar da ponte da fé, a construção, o que é bom. E vou dar uma pitadinha no que é ruim, que é destruir a ponte do medo. Porque também a ponte do medo, como eu já mostrei no livro de Jó, possibilita que tudo aquilo de mal que existe no mundo espiritual aconteça na minha vida. E eu relato no livro, inclusive pesquisas científicas, que falam de pessoas que tinham medo de ter câncer, mas aquele medo mortal, aquele medo que realmente toma conta até dos ossos da pessoa, e essas pessoas acabaram tendo câncer. Pesquisas que foram feitas com várias pessoas, pesquisas nos Estados Unidos, os nossos medos se transformam em realidade, vai dizer Jó. Então nós vamos ter que aprender a destruir a ponte do medo, mas eu quero falar agora do positivo, construir a ponte da fé. Eu, como o padre dizia, assim como Carimbão também, já viajou para mais de 20 países lutando contra a droga, descobrindo os dispositivos, como é que faz a droga, para poder aqui trabalhar políticas públicas contra a droga. Eu já viajei também para mais de 20 países, evangelizando, falando da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, cantando. Eu fui para o Japão já 3 vezes em missão. Numa das vezes que eu fui, estávamos eu e o padre Jonas Abib. E nessa vez, nós fizemos ali a missão de 15 dias no Japão, foi maravilhoso, experiência linda. Aliás, foi a primeira vez que eu fui no Japão. E foi uma experiência fenomenal. Ou seja, é um outro mundo, é uma outra realidade, né? Nós estamos aqui no Ocidente, eles estão lá no Oriente, outros costumes, enfim, foi uma experiência linda. No final dessa missão, nós estamos voltando para o aeroporto. E foi avisado na noite anterior que ia estar chegando um taifu. Um taifu é um tufão. Ia estar chegando um tufão, uma grande tempestade. A gente no Brasil nem sabe o que é isso, né? Graças a Deus no Brasil a gente não tem esse tipo de situação. Mas lá estava chegando um taifu, um tufão. E então a gente já estava preocupado, porque podia ser que o avião nem pudesse decolar, porque se realmente chegasse esse taifu, esse tufão, ia ser impossível, os aeroportos iam ser fechados, a gente estava já preocupado. Mas amanheceu um dia ensolarado, um dia bonito, 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 limpo, limpinho o céu, mas um vento que arrastava até a gente se deixasse. E a gente olhando de fora, se não visse árvore balançando, achava que ia sair daquele calorão. Estava um frio danado, um sol de lascar, aquele sol claro, brilhante, e um vento terrível. E aí, você sabe que o Japão, se você já foi lá, ou se você já viu por TV, ou em foto, as ruínas são todas estreitinhas, né? Porque o Japão é uma ilha, né? Uma linguinha de terra. E então tem muita gente, população muito grande, e a questão urbana é muito complicada. Então tem que ser tudo, as ruas bem estreitinhas. Então os carros, tem carro grande também, mas a maioria dos carros no Japão são todos pequenininhos, mais, né, compactos. E nós entramos, hoje tem no Brasil, na época nem conhecia a Towner, né? Essas Towner que tem no Brasil, hoje esse carrinho pequenininho, tinha uma vanzinha mais pequenininha. Entramos numa dessas bem pequenininha e fomos para o aeroporto. Nós embarcamos em Osaka, é o nome da cidade. E lá em Osaka tem um aeroporto,
engenharia japonesa, né, que é fenomenal. Eles construíram um aeroporto fora do continente porque não tinha mais espaço. O que eles fizeram? Eles aterraram o mar, construíram uma ilha, e em cima dessa ilha construíram um aeroporto. Então é uma ponte imensa que leva do continente até o aeroporto. E nessa ponte, você transita de carro. Nessa ponte também, se não me falha a memória, tem o tráfego de tipo um metrô, um trenzinho, né? Enfim, vai e volta, né? Quando a gente chegou na ponte, imagina, se o vento já estava forte no continente, você imagina em cima da ponte, aquela ponte imensa sobre o mar, que é normalmente de onde o tufão, o taifu vem, e a gente indo praticamente de encontro a ele, né? Porque a gente estava saindo do continente e indo para o aeroporto, que ficava quilômetros, eu não lembro quantos, mas eram quilômetros até chegar no aeroporto. Quando essa vanzinha entrou na ponte, pensa num frio, começou a descer pela coluna, passando pelas regiões abissais, até chegar debaixo do pé. Rapaz, até arrepiava de medo. A vanzinha chacoalhava de um lado para o outro, assim, parecia que o vento ia levar a van, jogar nós dentro do mar. Um negócio assustador. Eu conto essa história mais detalhada no livro. Eu começo o livro com cada história de missão que eu vivi, ou uma situação familiar que eu vou testemunhar. No quarto passo que nós vamos dar, que é nunca perder a fé, eu vou falar de uma situação que eu começo também com esse testemunho no livro, mas foi impressionante. A van parecia que ia voar. E começou a dar um medo, né? E eu falo exatamente dessa situação do medo que vai sendo gerado em nós. O medo realmente da van voar e pular para fora da ponte. E a gente cair no mar, imagina, dentro da van, no mar, com vento, com tudo, acabou, não tinha o que fazer. Foi um medo terrível que eu passei. Eu não me lembro quantos quilômetros, vamos dizer, eram 4, 5 quilômetros de ponte. Aí parecia que eu estava andando 2.000 quilômetros, acabava nunca aquele negócio. E nem dava para a van puxar muito, porque você sabe que quanto mais velocidade, menos aderência, né, com a pista, do carro com a pista. Então tinha que ir mais devagarinho, quanto mais devagarinho, mais a gente sentia a van chacoalhando de um lado para o outro. Meu Deus do céu, que medo eu passei naquele dia. Não foi fácil, foi um medo muito grande, mas ali a gente se agarra em Deus, exatamente o que a gente vive nos momentos de medo, de tribulação que a gente passa. A gente agarra na mão de Deus e vai, né? Segura na mão de Deus e vai. Por que eu quis trazer para você essa experiência que eu vivi lá no Japão? Para você entender a função da ponte. A ponte me levava até o aeroporto e a ponte também me trazia do aeroporto. Essa é a função da ponte. Ponte Rio-Niterói, por exemplo, né? Lá no Rio de Janeiro. Ponte maravilhosa, imponente. Une um lado ao outro. Esse segundo passo é muito importante se você quer alcançar o seu milagre. Quem aqui precisa de um milagre hoje, levanta o braço. Tenho certeza que em casa um monte de gente levantou os 2 braços, as 2 pernas de novo. Todos nós precisamos. Mas se você quer de fato alcançar um milagre na sua vida, esse passo é muito importante, é o segundo passo. Aliás, o primeiro passo a gente dá meio cambeta, eu vou ou não vou, que negócio. Imagina o Pedro quando ele tirou o pé da barca para dar o primeiro passo em cima da água. Pensa um cabra macho esse tal de Pedro, que não é fácil não. Aquela tempestade, você num barquinho, nós estamos falando de 2.000 anos atrás, não era um Titanic que já afundou, era um barquinho de madeira. Como eu falei, eu já estive na Terra Santa 8 vezes, e ali, na beira do lago de Genezaré, tem um museu e tem um barco que foi encontrado, que data dessa época de Jesus. Claro, são uns restos desse barco, mas é até uma parte bem considerável que foi conseguida ser retirada do fundo do lago de Genezaré. E é como se fosse uma canoa maior, né? Quer dizer, é muito rústico. Você imagina naquela tempestade de madrugada, Pedro tirar o pé da barca, pisar, pensa num cabra macho. Eu acho que eu não ia ter coragem, não. Ele foi, ele deu o passo. O primeiro passo sempre é um pouquinho mais vacilante. O segundo, você deu uma vacilada, mas você firmou o pé, né? Você firmou, viu que tem chão, aí você mete o outro pé. O segundo já vem um pouquinho mais firme. Então, se no primeiro passo, que foi conhecer o mundo espiritual, você ficou meio assim ainda, acho que é meio papo furado esse rapazinho, esse negócio. Eu não vou conseguir chegar no quarto não, porque eu estou achando... Não, o primeiro é normal, não é com você, é com todo mundo, a gente é assim mesmo. Mas agora o segundo, ele já vem mais firme. Porque é esse daqui que vai garantir os outros agora. O segundo passo vai garantir agora os outros. Que ele vai te dar firmeza. Construir a ponte da fé. Se você sabe que tudo que você precisa já existe, se tudo aquilo que você precisa de bom para a sua casa, imagina. Para pensar comigo.
a restauração do seu matrimônio já existe. O que você ia fazer se você tivesse certeza disso? Amigo, minha amiga, você ia varar o mundo, é ou não é? Aonde que está? Não, está lá na Austrália. Saí agora, vou lá. Não, a cura do seu filho que está com leucemia já existe. Aonde? Meu Deus do céu, você demorou para falar onde que está. Não, está lá no fundo do mar, no Oceano Índico, na latitude não sei o que, longe. Você vai nadando lá para o oceano, vai na unha. É ou não é? Imagina, você tem certeza que aquilo que você precisa para quem você ama já existe? Eu estou falando para você, a restauração do seu matrimônio está pronta, esperando por você. A restauração da sua casa, da sua família está prontinho, pacotinho feito, bonitinho, com laço de fita, esperando por você no mundo espiritual. Vai ter que construir a ponte da fé. Veja, para construir uma ponte tem uma engenharia, não é fácil construir ponte. Aliás, não é fácil construir nem uma paredinha, né? Você construir uma paredinha, você tem que saber, ter noção de prumo, né? Para ficar certinha, para não ficar meio cambeta, meio torta, né? Então você levanta uma parede torta, uma casa torta, fica tudo torto, que nem a música do Nelson Correia, um homenzinho torto, né? Morar na casinha torta, é tudo torto. Tem que ter noção de prumo, deixar tudo certinho. Para construir a ponte da fé, nós temos que entender o que é fé. E eu já comecei a dizer para você no passo anterior. Veja o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Começo no 1 para depois pular para o 6. O que é fé? O escritor sagrado que escreveu Hebreus, ele vai nos dizer o que é fé. Veja, não sou eu que estou inventando moda, é a palavra de Deus. Quem acredita na palavra de Deus, diga eu! Não, é a palavra de Deus que vai definir o que é fé. Hebreus 11, 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Não sei se você já prestou atenção nessa palavra que eu estou lendo aqui, que você já deve ter lido um monte de vezes, ouvido na liturgia, em pregação. Eu vou repetir. A fé é o fundamento da esperança, é o fundamento, a fundação, fundamento, o alicerce. A fé é o fundamento da esperança, é o que dá o alicerce para a esperança. Guarda isso. É uma certeza a respeito do que não se vê. Você tem certeza do que você não vê. Isso é fé. Você está entendendo melhor agora o que é o mundo espiritual? Que é movido pela fé? A fé é a certeza do que não se vê, é o fundamento da esperança. E o último passo vai tratar disso. A fé é o fundamento da esperança, por isso você pode pisar firme. É um fundamento. Você vai caminhar em busca daquilo que já existe, está pronto, preparado para você. A fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê. Quem caminha por fé, vive por fé. O justo, o próprio Hebreus vai dizer, o justo viverá pela fé. O justo não vive do que vê. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando fala justo aqui, fala do homem de Deus, a mulher de Deus, o homem de fé, a mulher de fé. Vive não pelo que vê, mas o homem de fé vive exatamente por aquilo que ele acredita que já tem. Esse é o combustível, é a gasolina que move o motor de um homem e de uma mulher de fé. É aquilo que ele acredita que já tem. E se eu acredito que eu já tenho, eu vou buscar. Não é não? Vou falar para você, tem um presente para você ali na lanchonete. Você vai ganhar 3 coxinhas, 2 pastel, 1 quibe e 1 risoles. E um suquinho natural, porque é para fazer bem para você. Não pode fazer mal. Imagina, você vai comer tudo isso de coxinha, de não sei o que, você tem que tomar um suco natural, que é para não acabar de vez e tomar um refrigerante. Se eu falar para você que está lá pronto, você vai ou não vai lá buscar? Não, fala de verdade, por favor, vai ou não vai? Porque senão eu fico achando que eu estou falando besteira aqui, pô. Se eu falar para você, você tem lá na sua conta no banco, estou dando agora, hein? Pronto. Você tem lá na conta do banco, vai, 537 mil reais, pronto, disponível para você lá. Você ia continuar me ouvindo aqui? De jeito, nem eu que sou mais bobo, rapaz, você é louco? Você ia sair rasgando de bico, banco fechado. Eu vou tirar 537 mil na boca do caixa eletrônico ali, só sai 700, não adianta, tem que esperar até amanhã. Então me ouve até o final, que só amanhã que você vai poder tirar. Está entendendo? Isso é fé. Isso é fé. Fé é a certeza do que não se vê, é o fundamento da esperança. Você tem que construir essa ponte com esses tijolos.
Você tem que construir essa ponte com essa engenharia, a engenharia do céu, a engenharia que Jesus nos ensinou, essa engenharia que nos faz caminhar em fé, construindo a ponte da fé, sabendo que nós já temos aquilo que nós acreditamos. E uma outra coisa importante, que está exatamente aqui nessa palavra. A partir do momento que você sabe o que é fé, você tem que entender o que a fé gera para você. Aí dá um pulinho, você está com a Bíblia, vai aí no versículo 6. Mesmo Hebreus 11, agora capítulo 6. Capítulo 6 de Hebreus vai dizer, completando o versículo 1. Perdão, capítulo 11, versículo 6. O versículo 6 completando o versículo 1, agora nessa lógica que a gente está trilhando. Versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu paro aqui, vou ler o resto, mas já para aqui. Escuta, abre esses orelhão aí, escuta. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está dizendo assim que, sem fé, pode ser que Deus não fique muito feliz com você não, entendeu? Sem fé, pode ser que você dê seus pulos aí, mas assim, entendeu? Vai ficar meio complicada a coisa, negócio não. A palavra de Deus é muito clara, sim, sim, não, não. Não é que a gente conversava ali atrás, né, meu amigo? Sim, sim, não, não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que Maria Santíssima agradou a Deus? E ela foi chamada ave cheia de graça. Foi chamada cheia. Por quê? Porque ela agradou a Deus com a sua fé. Por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque ele agradou o coração de Deus com a sua fé, com a sua atitude de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eu digo agradar a Deus, é que sem fé vai ser impossível você conseguir de Deus o que você precisa. Não é verdade? Eu tenho 5 filhos. O menorzinho tem 10, o maior tem 24. 5 meninos, 5 homens. O Piquitiquinho, principalmente, o Vinícius, pensa num molequinho liso. O que quer de mim é que o moleque consegue. É liso que não tem mais onde, só não é mais liso porque não cabe mais. Ele é muito pequenininho para caber mais lisura nele. Liso que nem um quiabo. Só não consegue o que não quer. Não é assim, filho, com a gente? Ele sabe o jeitinho de pegar o pulo do gato no pai e na mãe, né? Mas o filho, quando ele chega pedindo o que ele... O Vinícius, eu sempre conto essa história, que agora foi aniversário dele esses dias atrás, né? Ele já faz uma listinha, e não faz um papelzinho com um, por exemplo, põe 3, 4, até para ter o risco de falhar um, ele ter mais 2 ou 3. E o que ele pede, normalmente ele ganha, ele é danado. Ele já sabe como pedir. Isso se aplica imagina, se aplica com a gente. Jesus vai dizer na palavra, no Evangelho, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu não vos dará aquilo que vós pedirdes. Se nós que somos maus queremos dar o melhor para os nossos filhos, quem dirá o Pai do céu? Por isso que a palavra vai dizer agora em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Está entendendo o que é agradar a Deus? Quando você dá um passo de fé, quando você começa a construir a ponte da fé, você agrada o coração do Pai que te ama, e o Pai que te ama, Ele vai querer retribuir, é próprio do Pai, é próprio de um pai, de uma mãe que ama, querer dar o melhor para o seu filho. Agora, tem que construir essa ponte da fé, sabendo aonde você vai chegar. E o que essa ponte de fé vai fazer você alcançar, sabendo que sem ela é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível entrar no trono da graça, sem a fé é impossível entrar no coração de Deus. A fé é o que ativa o coração de Deus em nosso favor. Guarda isso, a fé é o que ativa o coração de Deus em nosso favor. É a fé. Foi a fé que fez o único homem, além de Jesus, caminhar sobre as águas. Foi a fé. Foi a fé que fez Moisés abrir o mar. Quem já conseguiu abrir o mar alguma vez aqui? Tem aquele filme lá do Jim Carrey, né? Que eu não lembro o nome. Acho que é Todo Poderoso, né? O primeiro. Que ele abre a sopa. Para mostrar que realmente nós não temos poder nenhum. Se não é pela fé, você pode até abrir sua sopa ali com a colher, mas para abrir o mar tem que ter fé. Tocar o cajado e abrir o mar. Atitude de fé, Deus responde a um ato de fé. Todo ato de fé relatado na Bíblia teve uma resposta de Deus. Todo ato de fé, não foi 1, 2, 3, 4, 5. Todo ato de fé relatado na Bíblia teve a resposta de Deus. E a resposta de Deus é um milagre. A resposta de Deus a um ato de fé é um milagre. Não é qualquer coisinha não.
A resposta de Deus a um ato de fé se chama milagre. Diga comigo, a resposta de Deus. Não, só quem está acordado sem babar, fala agora bem alto assim. A resposta de Deus, esse friozinho, sentado aí, vai baixando aquela lomba, daqui a pouco está aquela poça de baba do lado. Fala, a resposta de Deus a um ato de fé se chama, enche o peito de ar para falar agora isso, milagre. A resposta de Deus a um ato de fé se chama milagre. E eu vou dizer por quê. Não estou inventando moda não. É a continuação da palavra aí do versículo 6. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora presta atenção, que é isso que você disse. Pois para se achegar a Ele, é necessário que se creia primeiro. Não foi o que a gente fez? Primeiro passo? Eu estou seguindo o que a palavra está dizendo, não estou inventando moda aqui. Para se achegar a Ele, é necessário que se creia primeiro. Eu disse para você, a primeira atitude do passo de fé é crer. É crer, aderir ao plano salvífico do Pai. É a primeira atitude que nos aproxima de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele, é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Você não entendeu o que eu falei, não? Se tivesse entendido, você tinha levantado na cadeira, batido palma, dado 3 piroletas no ar, jogado a cadeira para o alto, pegado de novo, rodado o cachecol. Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Olha o que eu estou dizendo, está na palavra. Escuta. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele, é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Ele recompensa quem o procura. Recompensa é igual a milagre. Aqui não estamos falando de dinheiro, não, din-din. Ele recompensa quem o procura. Quem vai procurar? Quem sai do lugar vai caminhar, vai atrás dele. Onde que Deus está? Eu vou lá. Deus está aqui no coração do Padre Anderson, eu vou aqui, filho. Eu sou bobo. Eu quero ser recompensado por Deus. Está no coração do sacerdote. Eu vou buscar Deus no coração do sacerdote. Aí ele está onde? Ele está no Santíssimo. Eu vou lá. Eu vou lá no Santíssimo atrás dele. Eu sou bobo? Eu não, sai fora. Eu quero a recompensa de Deus. Então eu vou dar passo, eu vou caminhar, eu vou atrás dele. Está entendendo por que ele recompensa? Porque ele vê na atitude daquele filho realmente um ato de fé. Primeiro, aquele filho acredita que ele é um pai amoroso, um pai generoso, um pai, como diz a palavra, que não se deixa vencer em generosidade. E porque esse filho acredita e que ele existe, que ele é um pai de verdade, esse filho o busca, e buscando é recompensado por ele. É uma matemática maravilhosa de Deus, é uma pedagogia maravilhosa de Deus. Quem busca é recompensado. Meu amigo, vai ter que construir essa ponte, vai dar um trampo danado, vai machucar a mão, vai ter muito suor, vai ter muita lágrima, mas tem que construir a ponte da fé, porque ele recompensa quem busca. A senhora falava de dar um salto lá de um abismo para o outro, né? Se não está tão longe, pula. Mas por que não? Não. Eu estou com um bagulho no ouvido que não escutei ainda. O quê? Aham. Sim. Cortou a cruz para fazer uma ponte. Usa do seu sofrimento para construir a ponte da fé. Exatamente. Muito mais saúde de palmas para a nossa teóloga de plantão aqui. Rapaz. É sabedoria popular na hora aí, ó. Já completou tudo, já disse tudo. Pode ir todo mundo para casa. Vamos embora, acabou. Construir a ponte da fé é exatamente no sofrimento. Custa. Não ache que Deus vai dar presente para você sem você ter feito algo. O nosso Deus, ele não é um Deus que mima filho. Tem coisa mais horrível que filho mimado. Pensa bem, não é? Nossa, aquele negócio me arrepia. Pensa em criança mimada em festa. Nossa, vai me dando um nervo. O moleque querendo, quase quebrando tudo, derrubando tudo, e a mãe lá, achando lindo tudo. O moleque destruindo a casa da mulher lá, da vizinha, da amiga. E a mãe... Deus não mima os seus filhos, nesse sentido de estragar o filho.
Deus nos faz entender o valor das coisas. Por isso nós temos que construir essa ponte. Dá um trampo danado, a gente tem que trabalhar muito. Construir não é fácil, quem trabalha com construção sabe disso. Não é fácil construir. Mas se nós temos a certeza que seremos recompensados pela construção que estamos fazendo, irmãos e irmãs, mãos à obra. Vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos fazer a nossa parte. Deus vai nos recompensar. O milagre que você precisa, Deus vai te dar, mas você vai ter que trabalhar por ele. Você vai ter que fazer sua parte, vai ter que chorar muito, vai ter que varar a madrugada de joelho, você vai ter que ir em muita missa, e não é porque Deus não tem poder para fazer de uma vez só, Ele tem, Ele é o Deus poderoso, é o Deus do impossível. O teu Deus é o Deus do impossível, Ele não depende de ninguém, não depende de mim, não depende de você, não depende do Papa, não depende de um médico, não depende de ninguém. Ele é Deus, mas Ele quis criar uma pedagogia de amor para se relacionar conosco. E nós temos que construir essa ponte. É o segundo passo, é muito importante. Por isso que eu estou insistindo para você. Esse passo é muito importante. Você tem que dar uma pisada firme agora. Ainda que você tenha que dar 2, 3 passos para trás, para fazer como a nossa amiga falou, para dar um pulo, a gente tem que pegar o impulso, né? Então ainda que você tenha dado os passos para trás, e nem foi no intuito de ser um impulso, mas num primeiro momento você acabou dando um passo para trás, de medo, por várias situações que você estava vivendo, usa desses passos que você deu para trás, pega o impulso e no primeiro passo, que é conhecer o mundo espiritual, você já pula com tudo para o segundo. Esse é o passo que nós estamos dando agora. Ele é muito importante e ele vai nos garantir exatamente os outros passos que nós vamos dar. E eu encerro esse momento deixando no seu coração uma palavra que eu amo muito. Está em Romanos capítulo 10, versículo 11. Diz assim: todo aquele, eu gosto de enfatizar o que a Bíblia diz, que a gente não presta atenção. Todo aquele, ou seja, sem exceção, todo aquele que nele crer, não passará vergonha. Todo aquele que nele crer em Deus, não passará vergonha. Outra tradução vai dizer, não será envergonhado. Todo aquele que nele crê, todo aquele que entender que sem fé é impossível agradar a Ele, a Deus, e que todo aquele que se achega a Ele será recompensado, esse não será envergonhado, é a garantia que a própria palavra nos dá em Romanos 10, 11. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Nós não seremos envergonhados, Padre. Eu creio que eu não serei envergonhado. Os homens e as mulheres de fé que caminham em fé não serão envergonhados, alcançarão o milagre que necessitam. Eu estava ali sentado, refletindo umas coisas, e outra vez eu acho que já disse que estava aqui no Louvemos o Senhor, acho que já apresentei uma vez, já tive outros momentos aqui, e eu me recordava de quando eu lá em casa, petitinho assim, bem novinho, não tinha cabelo branco, né? E eu lembro que já existia esse programa Louvemos o Senhor há muitos anos. E lá de casa eu assisti aquele programa Louvemos o Senhor. Eu fiquei ali sentado olhando, eu falei, meu Deus, quem diria que um dia eu estaria apresentando o programa Louvemos o Senhor? E eu nunca pedi isso para Deus, mas conforme eu fui dando os passos na fé, minha família foi ensinando os passos na fé para mim, conforme eu fui conhecendo homens de Deus como você, como tantos homens, profetas de Deus, né? Eu fui dando passos na fé, fui construindo essas pontes. E Deus hoje me trouxe aqui. Tive muitos medos para chegar aqui, medo de apresentar esse programa, medo de fazer a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. Mas eu digo para você, hoje estou aqui e tenho certeza que Deus também pode fazer o impossível na sua vida. Deus é capaz de fazer o que disse que prometeu que faria. Parabéns por essa palavra, Flavinho. Obrigado pelo teu testemunho, sua pregação. Mais uma salva de palmas ao nosso Deus. E bom, maravilha.